Vou te contar como que eu decidi quando eu quis ser mãe. Eu tinha essa questão muito bloqueada dentro de mim. Eu, por muito tempo, falei que não queria ser mãe. Até os meus 25 era uma coisa, assim, bem fixada pra mim. Então, eu reestabeleci alguns sentimentos e algumas reconciliações dentro de mim que fizeram eu mudar isso internamente. O nosso plano, meu e do meu marido, era começar a tentar quando eu tivesse 28. Mas com 27 anos eu comecei a sentir uma coisa no meu peito e eu não conseguia explicar isso, verbalizar isso. Eu sabia que eu estava pronta, mas parecia que eu precisava fazer outras coisas, ter outros planos, melhorar a minha carreira. Era um misto, tá? E eu não conseguia verbalizar isso. Eu pensava, ai, na hora que eu falar isso, já vão achar que eu quero, ele vai pensar que tem que ser agora, sabe? Eu não conseguia. Eu tive uma conversa com a minha cunhada, a gente teve uma noite das meninas conversando, e eu falei, eu preciso me abrir. Não sei como isso vai sair, não sei se eu vou conseguir me explicar, mas assim, eu acho que se eu tivesse um bebê agora, eu dava conta. E ela, sério? E aí eu comecei a me abrir e falar, e aquilo, quando eu comecei a falar, começou a fazer sentido, as frases se formavam, e eu, é isso. Só que aí, quando saiu isso de dentro de mim, o desejo ele veio muito forte. E eu lembro que no mesmo dia eu conversei com meu marido, ele, ai amor, mas agora a gente acabou de sair teve as enchentes no Rio Grande do Sul, né? A gente tava morando na casa da minha cunhada, a gente ficou uns 20 dias lá, minha cunhada e meu cunhado. E ele falou, a gente tem que ver apartamento agora, a gente vai começar, tipo, tudo de novo o trabalho. Então, eu acho que a gente tá com a cabeça muito cheia, nem vamos falar muito sobre isso. E me deu uma tristeza, porque eu até chorei, assim, de cantinho na cama. Eu pensei, nossa, tipo, não fui compreendida, alguma coisa assim, mas é muito estranho, tá? Eu acho que quem tá assistindo esse vídeo, de alguma forma, vai se identificar com o que eu tô falando. Passou-se um tempo e a vontadezinha ali. Eu lembro que a gente foi numa reunião, um grupo de amigos, assim, de negócios, e uma das meninas, que não tava planejando nem nada, falou que tava grávida. E ali o meu olho, tipo, meu Deus, nossa, sério, é real, vocês vão ter, que mágico, e ela emocionada, e o marido muito emocionado, e eu, ai, que legal. E aí aquilo acendeu, assim. Passou mais um tempinho, eu conversei com meu marido, e eu acho que, às vezes, na minha opinião, né, eu tava me comunicando da forma que eu achei que ia funcionar, mas bem no dia dessa conversa em específico, as ideias não bateram muito assim, por mais que ele também, né, queria ser pai, ali não rolou muito diálogo. E eu fui orar. E aí eu orei pra Deus e eu falei, tá, Deus, mas, pô, tu manda a gente aqui pra ter família, sabe? E aí é isso mesmo, eu tenho que pensar em dinheiro, só em construir, só. Eu fiz muitas perguntas pra Deus. E o meu marido no outro dia conversou com a minha cunhada e ela conseguiu expressar melhor aquilo que eu tava sentindo pra falar pra ele, só que veio de fora. E às vezes a gente realmente precisa ouvir de fora, tá? Parece que faz mais sentido. Então a gente se encontrou no outro dia e eu, um pouquinho antes de ir pra casa, uma amiga minha veio conversar comigo e a filhinha dela tava no hospital e ela me falou, olha, ela tava sofrendo muito naquela época, tomando morfina e não adiantava. E eu fiz uma oração que Deus podia levar ela. Até me arrepio. E naquele momento eu percebi que os meus maiores sonhos, que era ter 1 milhão na conta, uma agenda cheia, muitos clientes, não ia valer de nada. E assim, ela falou, tô toda arrepiada, porque ela começou a falar essas coisas e as coisas que ela tava me contando eram respostas às perguntas que eu tinha feito na noite anterior pra Deus. E aí ela falou, eu não consegui falar nada, mas quando ela terminou de me contar, eu falei, eu vou almoçar. E eu fui pra casa e eu fui chorando o caminho inteiro, porque Deus tinha me respondido, sabe? E aí eu cheguei em casa e meu marido veio conversar comigo e tudo mais, e eu falei, olha, eu me sinto pronta. Deus falou no meu coração que eu tô pronta e é agora. E aí a gente conversou, ele falou, então vamos marcar uma consulta particular, veio contigo, vamos fazer isso. E eu me engravidei em 1 mês. Assim, foram 20 dias, eu recém tinha menstruado e eu tava tomando ali, né, as vitaminas nesses 20 dias e eu já engravidei. Fiz uma pausa, tomei ferro, eu tô enjoada. E quando a gente decidiu que ia fazer isso, a gente marcou uma médica particular e falou eu tentei pelo SUS, mas ela não quis me dar uma bateria de exames pra fazer antes de engravidar. Ela falou, não, toma ácido fólico e deu.
Então a gente foi numa particular, conversou com ela, ela passou um monte de exames ali que dava pra ver pelo sangue se eu tava com alguma falta de vitamina e esse ácido. Tomei, parei de tomar chá de, esses assim, de canela, chá verde, essas coisas assim que a gente sabe que é bloqueio, é mais abortivo, né? Fiz tudo certinho, cuidei nos exercícios físicos e engravidei bem rápido. O que é muito louco, porque como eu disse pra vocês, eu sentia no meu coração que era aquela hora, era ali, era aquele momento, Deus estava tocando no meu coração e Ele mandou meu filho. Aconteceu uma situação ali de que eu tive um sangramento e eu achei que eu ia perder. Foi horrível, horrível. Até tava comentando essa história hoje, que eu me sentia dentro de uma bolha enquanto estava acontecendo. Eu não ouvia o que as pessoas falavam pra mim, eu não conseguia falar, eu só dizia, eu não entendo, Deus faz o que tu quer. Não entendo, mas faz o que tu quer. E ficou tudo bem com ele. Então foram coisas que foram acontecendo, me provando e me deixando mais forte. Durante o processo, a gente tem a questão dos hormônios, né, que mudam muito a gente. A gente se duvida, ao mesmo tempo a gente acredita, a gente tem medo, mas a gente tem força. É uma coisa louca. Eu tô com 33 semanas. Ontem eu fiz essas semanas. O meu nenê, ele é bem grandão, tá? Ele é bem querendo vir já soltei até o tampão. Eu tô diminuindo o ritmo de trabalho, de coisas na vida, assim. O enjoo. Pra conseguir fazer com que ele fique um pouquinho mais. O que eu tive de alteração, assim, foi a questão do ferro, né? A questão da anemia. Então eu tô tomando 3 comprimidos de ferro e fazendo na veia também. Gente, tá difícil, tá? Mas estamos aí, firme e forte. Em relação ao peso, eu já engordei 10 quilos, né? Eu tô bem inchada, assim, eu tô com barrigão. E é ele, assim, porque eu me cuido, como certinho e tudo mais. Mas dá esse baque, tá? A gente sempre pensa, não, que eu vou me cuidar, que eu não vou engordar muito, que eu não vou isso, não vou aquilo. Vai! Tu tem que, porque tem um líquido, tem a placenta, tem um bebê enorme dentro de ti. Então tá tudo bem. O teu corpo, ele vai mudar, tu vai mudar, teu rosto vai mudar, teu nariz vai mudar, tudo vai mudar. Mas também o teu corpo vai voltar, os teus hormônios vão regular. E o melhor de tudo é que tu vai ter uma bênção contigo nos teus braços. Eu senti de comentar isso com vocês porque, de repente, se eu tivesse assistido um vídeo que a pessoa falasse isso, eu ia me identificar e entender, faz sentido agora o que ela falou, sabe? Por mais que eu tenha falado pro meu marido que eu quero só com 30, 28, 29 anos, seja lá a idade, mas eu mudei de ideia antes, com 27, tu tem que verbalizar isso. Às vezes, pode ser que nem no meu caso, que o jeito que a gente fala, às vezes, de primeiro momento pode não ser recebido da forma que a gente esperava, né? Que a pessoa vai dar um pulo, te abraçar, te beijar, enfim. Mas verbaliza isso, tá? Pensa uma forma de falar isso e tira isso de dentro do teu coração, porque quando a gente bota pra fora, de alguma forma as coisas materializam. Então, foi bom. Foi isso, assim. Eu queria desabafar com vocês, contar como é que foi. E se alguém tá passando por isso, também pode comentar aqui embaixo, ou se identificou, né? Bota ali pra eu saber. Um beijo.